Você já sentiu como se algo estivesse errado, mesmo quando tudo parecia normal por fora? Como se um peso invisível estivesse nos seus ombros? Como se sua energia estivesse drenada, seus planos não saíssem do lugar e até as pessoas ao seu redor parecessem mais irritadas ou distantes? Carlo Acutis, o jovem beato italiano que amava a tecnologia e a Eucaristia, falava sobre isso sem usar palavras complicadas. Ele não era padre, não fazia exorcismos, nem falava com voz solene, mas ele entendia de algo que muitos adultos ainda ignoram. Existem realidades espirituais invisíveis e elas nos afetam todos os dias. Carlo dizia que o mundo é muito mais do que os nossos olhos veem. Ele acreditava que assim como existe a luz de Deus, existe também a escuridão. E essa escuridão se infiltra nas pequenas coisas, numa inveja, num desejo ruim de alguém, em palavras malditas que ficam no ar, e até mesmo em objetos. Mas o que ele fazia sobre isso? Carlo não respondia com raiva nem usava magia. Pelo contrário, ele combatia tudo com o que ele chamava de tecnologia espiritual. Isso mesmo, para ele, a oração era como um firewall, a Eucaristia, como um antivírus e a fé, o sistema que conectava tudo ao céu. E sabe o que ele usava para se proteger? Algo que você provavelmente tem agora mesmo na sua cozinha. Sal. Sim, sal. Não para temperar, mas para purificar. Para Carlo, o sal era símbolo de aliança, de preservação do bem e de barreira contra o mal. Inspirado por séculos de tradição cristã e também pelos ensinamentos simples que ele encontrava na Bíblia e nas biografias dos santos, ele desenvolveu um jeito de blindar sua casa, sua mente e sua alma. E não tem nada de superstição nisso. Tem a ver com intenção, fé e verdade. E nas próximas partes, eu vou te mostrar exatamente o que Carlo fazia e como você pode usar essa prática inspirada nele para transformar sua vida. Mas antes de tudo, escreva aí nos comentários: eu quero viver com a proteção que Carlo vivia. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração. É como apertar o Enter da alma e enviar sua intenção direto para o céu. Se escreveu, vamos continuar. Carlo não acreditava em coincidências. Quando algo dava errado repetidamente, como uma dor que aparecia sem motivo, uma sequência de desentendimentos em casa ou até problemas financeiros repentinos, ele parava e pensava: será que estou esquecendo de proteger minha alma? Era só olhar para sua vida. Quando ele se afastava de Deus, as coisas começavam a ficar estranhas. A energia pesava, o ambiente em casa ficava carregado, e ele sentia: existia algo invisível tentando roubar a paz. Mas Carlo nunca teve medo. Ele acreditava no poder de Deus, com a mesma confiança de quem acredita que o sol vai nascer amanhã. E foi por isso que ele começou a observar os sinais, não com superstição, mas com discernimento. Ele dizia: as pessoas acham que tudo é psicológico, mas existe uma guerra invisível acontecendo, e a maioria está lutando com os olhos fechados. Por isso, quando ele percebia que as coisas estavam saindo do controle, fazia um diagnóstico espiritual. Ele parava, rezava e começava a lembrar quem ele tinha deixado entrar na sua casa, o que ele tinha assistido, que tipo de música estava ouvindo. Ele entendia que tudo ao nosso redor influencia nossa alma, e quando percebia que algo ruim estava tentando se infiltrar, recorria a 3 coisas simples: oração com o coração, presença de Jesus, Eucarístico 3, e o sal consagrado. Com fé, ele dizia que o sal era como uma espécie de esponja espiritual, que sugava o mal e limpava o ambiente. Não porque o sal em si fosse mágico, mas porque Deus usava o simples para realizar o extraordinário. E agora que você está entendendo isso, prepare-se. Você também vai aprender como usar esse antivírus espiritual para limpar sua vida. Mas antes, dá só uma olhada se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar outros ensinamentos profundos que podem transformar sua vida espiritual. E, sinceramente, você não vai querer perder. Isso, Carlo Acutis era um garoto como tantos outros. Gostava de videogames, de pizza, de andar de bicicleta. Mas, ao mesmo tempo, havia nele uma consciência espiritual que impressionava até os padres mais experientes. Desde cedo ele enxergava além. Sabia que o mundo não era feito só de matéria, mas também de espírito. E nesse mundo invisível, forças boas e ruins travavam batalhas todos os dias, mesmo quando ninguém percebia. Mas Carlo não se deixava dominar pelo medo. Pelo contrário, ele confiava no que chamava de tecnologia espiritual, uma série de práticas simples, acessíveis e profundamente enraizadas na fé cristã que ajudavam a proteger a alma. Uma dessas práticas era o uso do sal, e é aqui que começa um dos ensinamentos mais profundos e esquecidos da espiritualidade
espiritualidade cristã. Carlo descobriu em seus estudos e orações que o sal não era apenas um tempero de cozinha, era um símbolo sagrado. Na Bíblia, o sal aparece muitas vezes como um elemento de aliança entre Deus e o seu povo. Em Levítico, vemos ofertas de alimentos acompanhadas de sal. Em Ezequiel, o sal era usado para purificar recém-nascidos. Em Mateus, Jesus nos chama de sal da terra. E em rituais antigos da igreja, o sal era utilizado em exorcismos e bênçãos para purificar casas, objetos e até pessoas. Carlo dizia que o sal era a menor muralha contra o mal e o maior lembrete de que Deus usa o simples para derrotar o escuro. Ele contava que uma vez, ao visitar uma igreja antiga, encontrou um folheto desgastado com orações que os antigos monges beneditinos faziam para abençoar o sal antes de espalhá-lo nas portas das casas. Aquilo marcou seu coração. Ele entendeu que o sal não era superstição, era sacramento da presença de Deus quando usado com fé, humildade e propósito. Com isso em mente, Carlo passou a carregar pequenos saquinhos com sal abençoado em sua mochila. Sempre que visitava alguém que dizia estar enfrentando situações difíceis, pesadelos constantes, brigas familiares, sensação de peso espiritual em casa, ele ouvia com atenção, rezava com a pessoa e, ao se despedir, deixava um pouco do sal sobre a porta de entrada. Mas o mais importante vinha junto com o gesto. Ele explicava o que o sal representava. Não era uma mágica, era um sinal visível da oração invisível. Era como se dissesse: Senhor, purifica este lar, neutraliza o que não vem de ti e sela este lugar com a tua paz. E os testemunhos vinham logo depois. Pessoas que há anos se sentiam presas espiritualmente relatavam alívio, cura e reconciliação depois desse gesto tão simples. Como Carlo dizia, a fé verdadeira não precisa ser complicada, ela só precisa ser vivida com amor. Para ele, o sal era um lembrete da pureza de Deus, um agente que, assim como a luz, não discutia com a escuridão, apenas a substituía. Por isso, ao espalhar o sal, Carlo não fazia pedidos mágicos. Ele declarava a presença de Deus naquele lugar. E mais do que espalhar sal, ele ensinava como preparar esse gesto com o coração certo. Ele dizia: o sal só tem poder quando o coração que o usa tem verdade. Ou seja, não adianta jogar sal pela casa se você guarda mágoa no coração. O ritual só funciona quando vem acompanhado de conversão, oração e entrega. Muita gente que sofria com inveja, opressão espiritual ou ataques emocionais começou a buscar Carlo em segredo, pedindo ajuda. E ele nunca cobrava, nunca fazia alarde. Apenas dizia: você quer ajuda? Então reza comigo e vamos usar o que Deus nos deu para combater o que não é dele. Foi assim que o sal virou, para Carlo e para tantos que o seguiram, uma chave espiritual escondida à vista de todos. E o mais bonito é que ele não queria que isso fosse segredo. Ele dizia: se o sal pode ajudar alguém, ele precisa estar na mesa, na porta e no coração. Na próxima parte, você vai entender como essas energias negativas realmente se acumulam no seu ambiente e na sua alma. E por que o sal, com fé e intenção, pode ser o começo de uma libertação que você nem imaginava precisar. Você já entrou em um lugar e sentiu um arrepio estranho, mesmo sem saber por quê. Já esteve em casa e, de repente, tudo parece mais pesado. Os objetos parecem mais cinzas, os cômodos mais frios, como se o ar estivesse cheio. Isso não é imaginação. E Carlo Acutis sabia disso. Ele dizia que existe algo pior do que o lixo que a gente vê. É o lixo espiritual que a gente não vê, mas que fica grudado na nossa vida como uma sombra. E esse lixo, segundo Carlo, se acumula a partir de gestos, palavras, intenções e presenças que carregam consigo uma carga energética negativa. Não estamos falando de filmes de terror ou de superstições. Estamos falando de realidades espirituais que afetam profundamente nossa saúde, nosso humor, nossos relacionamentos e até nossa prosperidade. Carlo contava que certa vez ficou muito inquieto por dias. Ele rezava, participava da missa, mas parecia que algo o puxava para baixo. Até que num momento de oração mais profunda, ele percebeu. Tinha permitido entrar em seu quarto uma série de distrações e influências que estavam deixando seu espírito abafado. Era uma música com letra agressiva, era uma conversa com um amigo que só reclamava da vida, era uma mágoa que ele achava ter perdoado, mas que ainda morava em silêncio dentro dele. Tudo isso somado estava virando um entulho invisível. Ele dizia: a alma da gente é como um quarto. Se você não abre a janela da oração e não tira a poeira da confissão, vai chegar uma hora em que até respirar vai ser
ser difícil. Sabe o que ele fazia? Começava uma faxina espiritual, literalmente. Ele limpava o quarto por fora e por dentro, jogava fora papéis inúteis, doava roupas, apagava músicas que não elevavam sua alma e começava a rezar com mais intenção. Mas ele fazia algo a mais. Espalhava sal abençoado nos cantos do quarto. E enquanto colocava o sal, ele dizia: Senhor, purifica este lugar, que aqui só habite aquilo que vem de ti. Carlo acreditava que, assim como o sal conserva os alimentos contra o apodrecimento, ele também podia conservar a alma contra a decomposição espiritual que o mundo às vezes tenta provocar em nós. E não é difícil entender o que ele queria dizer. Pense comigo, quantas vezes você está bem, mas depois de conversar com alguém sente-se drenado? Quantas vezes um lugar parece roubar sua paz? Quantas vezes você se olha no espelho e não se reconhece mais, como se tivesse perdido um pouco de si mesmo? Essas experiências são comuns. E Carlo nos convida a reconhecer que existem batalhas acontecendo em níveis que nossos olhos não veem, mas que nossa alma sente. E aqui entra o grande segredo. Você não precisa de coisas complicadas para se proteger. Só precisa de fé verdadeira, intenção limpa e a coragem de deixar Deus entrar. O sal é um símbolo, um canal, uma ferramenta que, quando usada com devoção, se transforma em uma barreira invisível contra tudo aquilo que está tentando roubar sua luz. Mas antes de aplicá-lo, Carlos sempre dizia: limpe seu coração primeiro, senão você só estará espalhando sal sobre uma terra seca. A fé é viva, e o sal, quando usado com fé, se torna um escudo de Deus no invisível. Na próxima parte, vamos mergulhar nos sintomas de ataques espirituais, e você vai se surpreender ao descobrir que talvez esteja sofrendo mais influências negativas do que imagina. Mas o melhor de tudo, também vai aprender como começar a se libertar delas com o passo a passo de Carlo. Carlo Acutis acreditava em algo que muitos hoje acham bobagem. Ele sabia que o mundo espiritual influencia diretamente o mundo físico, enquanto a maioria das pessoas procura respostas apenas nos exames, nos remédios ou nas estatísticas. Carlo olhava para os pequenos sinais e se perguntava: e se isso for mais profundo do que parece? E se o que está me afetando vier de algo que meus olhos não conseguem ver? E não era superstição, era sensibilidade espiritual. Ele percebia que quando alguém estava sendo atingido por uma carga negativa, como inveja, maldição, ódio, gratuito, ou até mesmo orações mal intencionadas, os sinais não demoravam a aparecer. E agora eu vou te contar quais são os sintomas mais comuns de um ataque espiritual, segundo o que Carlo observava, tanto em si mesmo quanto nas pessoas que ele ajudava. Anote aí, reflita. Pode ser que você esteja vivendo exatamente isso. Cansaço sem explicação. Você dorme, mas acorda mais cansado do que foi dormir. E parece que carrega um peso no corpo o tempo todo. Nem o café resolve. Carlo dizia que era como andar com uma mochila de pedras espirituais. Pensamentos pesados ou repetitivos. Sabe aqueles pensamentos que surgem do nada, como vozes internas, dizendo que você não é capaz, que vai dar tudo errado, que ninguém se importa com você? Isso não é você. Isso pode ser sugestão espiritual negativa, tentando te enfraquecer por dentro. 3. Brigas frequentes com quem você ama. Casais que viviam bem, mas de repente passam a discutir todos os dias. Filhos que se tornam agressivos sem motivo. Irmãos que se afastam sem explicação. Carlo dizia: o mal adora atacar relacionamentos, porque quando a casa se divide, a fé esfria. 4. Problemas financeiros repentinos. Contas que não fecham. Dinheiro que entra e desaparece. Oportunidades que somem do nada. Carlo observava que a opressão espiritual muitas vezes se manifestava trancando as portas da prosperidade. Não para tirar sua riqueza, mas sua esperança. Quebra de objetos ou falhas elétricas repetidas parece loucura, mas Carlo dizia: o ambiente reage quando está carregado. E isso inclui lâmpadas que estouram do nada, aparelhos que queimam sem motivo e até plantas ou animais de estimação que adoecem, como se absorvessem o que era para cair sobre você. Doenças sem diagnóstico. Ele acompanhava pessoas que passaram por dezenas de médicos, fizeram todos os exames, mas nada explicava o que sentiam. Dores, cansaço, palpitações, insônia, tontura. E em muitos casos, essas pessoas estavam vivendo um esgotamento espiritual e não físico. 7. Sensação constante de ser observado ou vigiado. Isso era muito relatado a Carlo. Pessoas que diziam sentir como se alguém estivesse sempre perto, mesmo estando sozinhas. Aquela sensação incômoda de presença. Ele dizia que isso podia ser um sinal de que o campo espiritual da pessoa estava vulnerável. Sonhos perturbadores ou repetitivos. Pesadelos com figuras escuras, vozes,
quedas, perseguições. Carlo ensinava que o sono é um momento onde estamos mais sensíveis espiritualmente e que, se essas imagens se repetem, é porque o coração está sendo alvo de ataques que precisam ser combatidos com oração. Mas Carlo nunca trazia esses sinais para assustar. Pelo contrário, ele dizia que identificar o mal é o primeiro passo para vencê-lo. Ele acreditava profundamente no que está escrito em Tiago 4:7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como resistir? Com fé, com pureza e com ação. E uma dessas ações é exatamente o ritual de libertação com sal que Carlo aprendeu e transmitiu. Mas ele alertava: não adianta jogar sal na casa se você não jogar o orgulho fora do coração. Por isso, antes de fazer o ritual, Carlo sempre recomendava uma preparação interior, fazer um exame de consciência, rezar um Pai Nosso com atenção e entregar a própria vida a Deus, mesmo que fosse com palavras simples. Ele dizia: o mal não resiste à luz, e toda oração sincera é uma lâmpada acesa no meio da escuridão. E aí, você já conhecia esse ritual inspirado por Carlo? Já sentiu algo parecido com os sinais que eu falei aqui? Escreve nos comentários se você já viveu alguma situação assim, ou se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu vou estar nos comentários lendo tudo e te ajudando com carinho. Você vai conhecer uma história real que Carlo viveu com uma amiga de escola, e como o sal, usado com fé, foi capaz de transformar completamente a vida dessa pessoa. Carlo Acutis era um adolescente comum em muitos aspectos. Usava calça jeans, tênis e gostava de tomar sorvete. Mas havia algo nele que não dava para esconder. Ele levava Deus a sério, muito a sério. E quando ele dizia que acreditava no poder do bem, era porque ele via esse bem acontecer com os próprios olhos. Entre tantas histórias que marcaram seus anos de vida, uma delas ficou conhecida entre os colegas mais próximos. A história de Julia, uma menina da escola dele que aparentemente tinha tudo, mas vivia como se não tivesse nada. Julia era bonita, inteligente e tinha pais que a amavam, mas andava triste, sempre cansada. Faltava às aulas com frequência. Quando aparecia, tinha olheiras profundas e seu olhar estava sempre distante, como se a alma estivesse cansada demais para acompanhar o corpo. Carlo percebeu isso. Ele nunca foi do tipo invasivo, mas também não era do tipo que via alguém sofrendo e ficava quieto. Num intervalo qualquer, ele se aproximou com naturalidade e disse: você parece estar com a bateria descarregada. Posso rezar por você? Ela deu um sorriso sem graça. Achou estranho, mas aceitou. Naquela mesma tarde, Carlo foi até a casa dela com um potinho pequeno de sal marinho, uma vela e um olhar cheio de fé. Ele não fez nada espalhafatoso. Não gritou. Não obrigou ninguém a acreditar. Apenas sentou com ela na sala e começou a explicar algo muito simples. Julia, às vezes, a gente não está triste só por dentro. Às vezes, o que nos cerca também está pesado. E o coração sente, a alma sente. Por isso, a gente precisa limpar, não só a casa, mas a energia também. Ele entregou o sal nas mãos dela e disse: isso aqui não é mágica, é símbolo. É oração em forma de grão. Você vai colocar um punhado atrás da porta do seu quarto, outro embaixo da cama e outro no canto onde você mais senta. E enquanto fizer isso, diga apenas uma frase: Senhor, purifica o que eu não posso ver. Restaura o que só o teu amor pode curar. Julia chorou. Não sabia por quê. Não sabia se acreditava, mas fez. E repetiu isso por 7 dias. No 8º, mandou uma mensagem para Carlo: eu dormi. Pela primeira vez em meses, eu dormi de verdade. Acordei leve. Minha mãe disse que o clima em casa até mudou. E tive um sonho em que eu me via abraçada por uma luz. Nunca senti paz assim. Carlo respondeu com uma simplicidade que só os santos entendem. Quando a luz entra, a escuridão não precisa ser empurrada. Ela vai embora sozinha. Depois daquele episódio, Julia não só melhorou. Começou a participar das missas da escola. Ajudava Carlo a distribuir alimentos a moradores de rua. E um dia, olhando para ele enquanto lavavam pratos numa ação voluntária, disse: você salvou minha alma. E Carlo respondeu: não fui eu, foi Jesus. Eu só te entreguei o sal. Ele te entregou a paz. Essa história se espalhou. Outros jovens começaram a perguntar: como é esse sal? Como faz esse ritual? E Carlo dizia: o sal é só um canal. A fé é o que ativa tudo. Sem fé, ele é só um grão. Com fé, ele é escudo. Você percebe? Não é sobre sal, é sobre intenção. É sobre convidar a presença de Deus para ocupar os espaços que estão sendo dominados por tristeza, medo, confusão. Carlo era apenas um adolescente, mas carregava o evangelho no coração e a coragem de aplicar a fé nas situações reais. E você, consegue pensar em alguém como a Julia? Talvez
Esse alguém seja você. Se for, respire fundo. Você não está sozinho. Não importa o quão densa esteja sua atmosfera. Deus é especialista em acender luzes onde ninguém mais acredita que há saída. Na próxima parte, você aprenderá como preparar o seu ritual com sal, inspirado por Carlo, passo a passo, com fé, clareza e responsabilidade. E vai entender por que cada elemento usado nesse processo tem um significado espiritual profundo. Prepare-se. A transformação começa agora. Agora que você entendeu os sinais, os perigos invisíveis e a força que há no simples quando é usado com fé, chegou o momento de conhecer o ritual de proteção com sal, adaptado do que Carlo Acutis praticava, explicava e vivia. Mas antes de qualquer coisa, Carlo sempre dizia: nenhum ritual vale mais do que uma alma em estado de graça. Por isso, antes de iniciar qualquer prática, ele orientava 3 atitudes essenciais: fazer um exame de consciência, olhar para dentro e pedir perdão pelas faltas. Rezar ao menos um Pai Nosso com atenção e entrega. Oferecer tudo, aquilo a Deus, não como um pedido de vingança, mas como um desejo de libertação e paz. Só então ele começava o gesto concreto com os elementos. E agora, você também vai aprender. Os materiais necessários são estes: sal grosso, preferencialmente marinho, uma folha branca sem linhas, uma caneta de tinta preta, um saco plástico transparente que feche bem, algumas gotas de água. Fé. No coração, passo 1. Preparando o papel, pegue a folha branca e arranque manualmente as bordas. Carlo dizia que isso simboliza a remoção das limitações espirituais. Enquanto você faz isso, diga: Senhor, tira de mim tudo o que me impede de receber tua luz. Passo 2. Escrevendo suas cargas. Com a caneta preta, anote no centro do papel tudo aquilo que você sente que está te oprimindo espiritualmente. Pode ser brigas constantes no meu lar, inveja no trabalho, sensação de estar sendo observado, medo constante sem motivo, bloqueios financeiros sem explicação. Carlo ensinava: colocar no papel é como tirar de dentro da alma aquilo que te pesa. Se você não souber exatamente o que está acontecendo, escreva: tudo o que não vem de Deus e está tentando me atingir. E aí, vamos continuar com o passo a passo. Mas antes, parece que você ainda não deixou sua curtida aqui no vídeo. Isso ajuda demais o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam de proteção espiritual. Então já deixa seu like agora e vamos seguir, porque o próximo passo é essencial. Passo 3. A dobra sagrada. Dobre o papel 3 vezes para fora, nunca para dentro. O número 3 representa a Santíssima Trindade. Dobrar para fora simboliza expulsar, não reprimir. A cada dobra, repita em voz baixa: o que não me pertence retorna ao seu lugar. Estou protegido pela luz divina. Passo 4. O escudo de sal. Coloque o papel dobrado dentro do saco plástico. Cubra o papel completamente com sal grosso, sem deixar nenhuma parte visível. Enquanto despeja o sal, repita 3 vezes: pelo poder do Deus Altíssimo, que toda a energia contrária se dissolva, retorne e não encontre mais abrigo aqui. Carlo dizia que o sal age como um campo energético de Deus, absorvendo, bloqueando e devolvendo aquilo que está fora de ordem. Passo 5. A ativação com água. Adicione agora 3 gotas de água no sal dentro do saco. Essa água representa o Espírito Santo, fluidez, vida e transformação. Não encharque. Apenas deixe cair as gotas dizendo: Senhor, ativa com tua graça este escudo de proteção. Ao tocar o sal, a água inicia um processo de purificação invisível, dissolvendo o mal acumulado como chuva que lava a terra. Passo 6. Selamento. Feche o saco completamente. Isso representa o isolamento total das influências espirituais nocivas. Como Carlo explicava, você está prendendo aquilo que te paralisava e está entregando para Deus cuidar. Coloque o saco nas mãos por um momento e diga com sinceridade: Pai, sela esta batalha. Toma aquilo que eu não consigo vencer sozinho. Passo 7. O congelamento. Agora, leve o saco até o fundo do congelador. Deixe-o lá por 7 dias completos. Nem mais nem menos. Por quê? Carlo amava os significados bíblicos, e o número 7 representa plenitude, ciclo completo, obra de Deus concluída. Ao colocar o saco no congelador, diga: congelo aqui todo o mal, que ele permaneça imóvel até se dissolver pela ação do céu. Durante esses 7 dias, não fique abrindo o freezer por curiosidade. Confie. Cada vez que você olha com dúvida, enfraquece a entrega. Cada vez que você reza com fé, fortalece o processo. Você fez tudo com fé, preparou o sal, escreveu suas cargas, selou o que te oprimia e entregou nas mãos de Deus.
Agora 7 dias se passaram. E chegou o momento final, o descarte sagrado. Carlo Acutis dizia que esse último passo era tão importante quanto todos os outros, porque representa um gesto físico que confirma uma decisão espiritual, a de não carregar mais aquilo que já não pertence à sua alma. Passo 8. Retirada e separação. No 7º dia, vá até o congelador. Pegue o saco com calma e respeito. Não abra. Nunca abra o saco. Aquilo que está lá dentro foi espiritualmente aprisionado. Carlo dizia que é como um lixo tóxico. Não se manipula, se descarta. Segure o saco por alguns segundos e diga: tudo o que não vem de Deus agora se afasta de mim. O que era prisão se torna libertação. Passo 9. O descarte definitivo. Leve o saco até um local distante da sua casa. Pode ser uma lixeira de rua, um container ou um local público longe da sua rotina. Ao descartar, diga em voz firme: com este ato, libero tudo o que não me pertence. Essas energias não voltarão. Deus é meu escudo, e não olhe para trás. Carlo dizia que, ao olhar para trás, você volta a se conectar com aquilo que já foi derrotado. O gesto de virar as costas é um símbolo de que você escolheu seguir adiante. E depois disso, o que acontece? É agora que o milagre começa a se manifestar. Não espere trovões, não espere anjos voando no teto. Espere leveza, espere silêncio, espere paz. Que você vai perceber. Nos dias que seguem o ritual, Carlo explicava que 3 coisas costumam acontecer com quem fez tudo com fé. A leveza invisível. Muitas pessoas relatam uma sensação de alívio no corpo, como se um peso tivesse saído dos ombros, como se respirar fosse mais fácil. É como se a alma tivesse tirado um casaco pesado que não sabia que estava vestindo. As coisas começam a fluir, portas que pareciam trancadas começam a se abrir. O que estava empacado volta a andar. O dinheiro aparece de onde não se esperava. As pessoas começam a te tratar diferente. Carlo dizia que a energia da graça circula mais livremente quando a alma está desobstruída. As máscaras caem. É comum que nos dias seguintes ao ritual, algumas pessoas se afastem da sua vida sem razão aparente. Amizades que pareciam sólidas somem, vizinhos mudam, colegas mudam de comportamento. Isso assusta, mas é libertador. Carlo dizia: a luz expulsa o que não está em sintonia com ela. Deus limpa, mesmo que a gente não entenda no começo. E é aqui que você precisa ter coragem. Coragem de confiar, coragem de deixar ir, coragem de manter o campo limpo. Não basta fazer o ritual e voltar aos velhos hábitos. Carlo ensinava que a alma limpa precisa de manutenção, assim como a casa, que se varre todos os dias. Por isso, depois do ritual, ele recomendava continuar com uma oração diária, nem que fosse um Pai Nosso com atenção. Participar da missa, se possível. Evitar consumir conteúdos que alimentem o medo, a raiva ou a inveja. Cultivar pensamentos de gratidão, mesmo nos dias difíceis. Ele dizia: Deus faz o milagre, mas a gente precisa preparar o terreno. O que começa agora não é o fim, é o recomeço. Depois de 7 dias e um gesto simples, você não é mais o mesmo. Sua casa não é mais a mesma. Seu campo espiritual foi restaurado. E a luz de Deus, que talvez estivesse abafada, agora pode respirar livremente dentro de você. Na próxima parte, você vai descobrir como essa prática se conecta com o que há de mais profundo na fé de Carlo Acutis e como viver de forma contínua nessa frequência de proteção e presença de Deus, porque a verdadeira libertação não é só um ato, é um estilo de vida. O ritual com sal é poderoso, mas Carlo Acutis sabia que ele era apenas o começo. A verdadeira libertação acontece quando a gente transforma isso em estilo de vida. Carlo dizia: não adianta limpar a casa se você volta a deixar a porta aberta para o que te fazia mal entrar de novo. Por isso, mais importante do que o ritual era o que vinha depois, o jeito de viver. E Carlo vivia de um jeito que naturalmente o protegia do mal. Não era porque ele fazia orações complicadas ou seguia 1000 regras, era porque ele mantinha o essencial. Deus no centro de tudo. A Eucaristia era sua maior proteção. Ele participava da missa todos os dias, porque sabia que Jesus na hóstia era o maior escudo da alma. Dizia que comungar em estado de graça era como instalar um sistema de segurança espiritual no coração. E não parava aí. Carlo rezava o terço como quem conversa com a Mãe do Céu. Mesmo que fosse uma dezena por dia, ele rezava com fé. Chamava o rosário de Wi-Fi espiritual, que mantém a conexão
conexão sempre ativa com o céu. No quarto dele, tudo apontava para Deus. Imagens sagradas, crucifixo, um terço ao lado da cama e, em cantinhos estratégicos, um potinho com sal abençoado. Era sua forma de lembrar que aquele lugar era consagrado, que ali só podia habitar o que vinha de Deus. Carlo também vigiava o que consumia. Evitava músicas com mensagens negativas, filmes pesados, conversas que só espalhavam raiva ou fofoca. Ele entendia que o que entra pela mente, mais cedo ou mais tarde, chega no coração. Outro ponto que Carlo sempre reforçava era a confissão. Ele se confessava com frequência, não por obrigação, mas porque sabia que a alma precisa esvaziar a sujeira de vez em quando. Comparava a confissão com esvaziar a lixeira do computador. Você pode ter o melhor antivírus, orações, sal, fé, mas se não limpa o que acumulou, tudo começa a travar. Era assim que Carlo vivia, com simplicidade, mas com profundidade, acreditando que proteger a alma era mais importante que proteger a reputação, o status ou a conta bancária. Ele dizia: o inimigo só tem poder onde existe brecha, e viver em estado de graça é não dar mais espaço para ele. Então, se você quer que o ritual de libertação com sal gere frutos duradouros, não se limite ao gesto. Comece a construir com passos pequenos e sinceros um ambiente interior onde Deus se sinta à vontade para morar. Essa é a verdadeira proteção. Essa é a luz que Carlo espalhava sem precisar de pau. Na próxima e última parte, vamos fechar essa jornada com um chamado claro, a viver com propósito, leveza e presença. Porque talvez você não esteja assistindo isso por acaso. Talvez o céu esteja apenas esperando sua resposta para começar algo novo, algo eterno. Você chegou até aqui, fez o ritual, entendeu o porquê, sentiu o peso invisível sendo retirado, enxergou que há mais na vida do que aquilo que os olhos podem ver. E agora? Agora vem a parte mais importante de todas, a decisão de como você vai viver daqui para frente. Carlo Acutis viveu só 15 anos, mas deixou uma herança eterna, porque enquanto o mundo dizia que ele era só mais um adolescente, ele escolheu ser santo, não daqueles que fazem milagres espetaculares, mas daqueles que transformam o comum em caminho de céu. Carlo usava calça jeans, jogava videogame e ajudava os colegas com o dever de casa. Mas também passava horas diante da Eucaristia, rezava com amor, perdoava com facilidade e colocava Deus no centro de tudo. Ele escolheu viver como se cada pequeno gesto fosse eterno. E foi, porque nada se perde quando é feito com amor. O ritual, com sal que você aprendeu e realizou, é mais do que um método antigo. É uma metáfora viva. Quando você pega aquilo que te pesa, escreve, sela e entrega nas mãos de Deus, você está dizendo: eu não quero mais carregar o que me destrói. Eu quero viver leve. Eu quero viver limpo. Eu quero viver com Deus. Mas isso precisa continuar depois do ritual, porque o mal vai tentar bater na porta de novo. Vai usar outros rostos, outras formas, outros atalhos. E é aí que você precisa lembrar o que Carlo lembrava todos os dias. A santidade não é luxo, é chamado, é escolha, é estilo de vida. Você pode viver diferente, pode manter sua casa limpa, sua mente em paz e seu coração em sintonia com o céu. E isso não exige nada impossível, só exige fé, intenção, constância. A cada novo dia você pode rezar, pode perdoar, pode renunciar àquilo que te afasta da luz e pode repetir a frase que Carlo dizia sempre com os olhos brilhando: a Eucaristia é a minha rodovia para o céu. Se Carlo, com 15 anos, viveu uma fé tão intensa que tocou o mundo, imagine o que Deus pode fazer com você, aí, exatamente onde está, com a sua história, sua realidade, suas lutas. Deus não espera a perfeição, Ele espera a resposta. Então aqui vai o último convite. Não deixe esse vídeo ser só mais um conteúdo. Faça dele um divisor de águas. Que a partir de hoje, seu lar seja diferente. Que suas orações tenham mais entrega. Que sua vida se transforme de dentro para fora. E que, como Carlo, você escolha viver de forma que até o céu pare para te observar. Se essa jornada tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver com Deus, como Carlo viveu. Não é só uma frase, é uma decisão. E você vai ver, quando o coração decide por Deus, o céu inteiro se move para caminhar ao seu lado. Nos vemos no próximo vídeo. Que Carlo te inspire, que Maria te conduza e que Deus te abençoe.